Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 13, diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e a fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Deus e Pai, que nos chamou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Queridos, esta é a última mensagem da série de mensagens que nós propusemos em nosso coração. Em 2024, não me recordo bem o mês que iniciamos, mas independentemente, nós propusemos em nosso coração pensarmos um pouquinho sobre o futuro. E foram 8 reflexões que nós conversamos no ano passado. E eu quero finalizar hoje com 2 Tessalonicenses, porque eu não consegui, infelizmente, eu fui inibido de terminar esta série de mensagens o ano passado, segundo o que eu havia previsto, segundo o que eu havia calculado, devido às consequências, sim, do casamento. A minha garganta inflamou e isso inibiu eu de trazer a última reflexão. Então estou trazendo para agora, com um pouco de dificuldade, tentando falar com os irmãos sobre o fim, ou a última mensagem desta série de mensagens, falando sobre o futuro, onde nós já abordamos até aqui, até 1 Tessalonicenses, e quero finalizar com 2 Tessalonicenses. Quando nós entramos na primeira carta de Paulo, falando sobre Tessalonicenses, nós vimos que a igreja em Tessalônica faz parte de uma cidade, assim como Éfeso, Colossos, Filipenses, Corinto, Romanos ou Roma, tudo isso são igrejas que estão situadas em uma cidade. É como se Paulo estivesse escrevendo a Lagoinha São Miguel Paulista. E o título daquela carta que ele estivesse direcionando a nós, justamente seria Igreja Batista da Lagoinha em São Miguel Paulista. Ele está direcionando a um determinado bairro, a uma determinada vila, a uma determinada cidade. E no caso de Tessalônica é uma cidade, e essa cidade é uma das poucas cidades que Paulo visitou, que Paulo andou, que Paulo peregrinou e que Paulo fundou a igreja que subsiste até hoje. Se você tiver condição de ir à Grécia, você vai encontrar a cidade de Tessalônica, está lá, ainda perdura até os nossos dias e hoje é uma grande metrópole. Quando Paulo escreve a primeira carta à igreja de Tessalônica, essa igreja é uma igreja nova, ela tinha alguns meses de existência, e essa igreja era uma igreja aguerrida, pronta para a batalha, pronta para a guerra, disposta, cheia de vontade, cheia de desejo, aquilo que você e eu chamamos de primeiro amor, aquela pessoa que nasce, está cheia de vontade. Assim era a igreja em Tessalônica. Nela não havia problemas como havia em Roma, como havia em Corinto, como havia em Gálatas, como havia em Efésios e outras igrejas. A igreja de Tessalônica não possuía problemas. Entretanto, por mais que fosse uma igreja nova, passava por grandes perseguições. E o tema que Paulo discorreu nas 2 cartas foi justamente sobre esperança. Essa igreja, ela não sabia, por ser nova, acerca da volta do Cristo. Então Paulo, como mentor, Paulo como fundador, Paulo como discípulo do Cristo, e Paulo também como mestre do Evangelho, ele ensina sobre a volta de Jesus Cristo para esta igreja. Só que quando Paulo, depois que envia a carta, ele percebe que ainda existem resquícios, coisas que precisavam ser tratadas, coisas que precisavam ser ensinadas. E existia ainda algo que pairava no universo da igreja de Tessalônica, que era justamente o medo, o receio, o temor
por causa da perseguição. Então Paulo se vê na obrigação de escrever a segunda carta à igreja de Tessalônica para falar acerca da esperança, trazer a esperança e trazer a coragem, o ânimo a esta igreja, pois os fundamentos sociais, padrões sociais, culturais, que você e eu chamamos de bons costumes, aquilo que é bom, aquilo que é ético, aquilo que é valoroso, aquilo que você e eu damos crédito, isso estava sendo colocado em xeque. A civilização em Tessalônica estava vivendo uma anarquia, deixando os bons costumes, deixando as boas tradições, abandonando a ética, abandonando a moral, abandonando os valores, ou simplesmente invertendo os valores. Então, além da perseguição que eles padeciam, a sociedade estava caótica, a violência era o que pairava, a violência era o que predominava. A violência era tão grande que me parece que as ruas estavam sendo dominadas pela criminalidade. E eu acho que isso fala muito de nós. Alto índice de violência, alto índice de criminalidade, as ruas sendo dominadas pela criminalidade, pela anarquia, pela troca de valores, pela perda de valores. Então eu acredito que hoje não é muito diferente da igreja em Tessalônica. E todos esses problemas sociais, a perseguição, a troca de valores, tudo isso faz com que os cristãos daquela época, eles fiquem ressabiados, eles fiquem acuados, eles fiquem temerosos. Então não vamos mais deixar os filhos brincar na rua, porque na rua não é mais seguro. Não vamos deixar as pessoas sair, diga-me com quem andas que eu te direi quem é. Coisas do tipo começam a surgir. Não é diferente do nosso contexto. Por mais que Paulo, ele tivesse em Tessalônica uma igreja nova, desejosa, cheia de vontade, aguerrida, pronta para a guerra, ainda assim, ele também tinha ao mesmo tempo uma igreja desanimada, uma igreja desfalecida diante do sistema caótico que estava a sociedade. Por isso, Paulo, quando ele escreve essa segunda carta, ele escreve porque o que chega aos seus ouvidos eram pensamentos de cristãos que diziam assim: por que nós vamos continuar a viver? Por que continuar essa nossa trajetória, essa nossa peregrinação? Porque nós padecemos, oramos e parece que não há resposta. Vamos deixar essas coisas de lado? Pois porque por mais que eu faça as coisas certas, ainda assim parece que o juízo, a justiça, ela não vem para nós. E se eu e você fôssemos contextualizar, nós não somos diferentes nos pensamentos que estavam na igreja em Tessalônica, pois quando você e eu, nós passamos por provações, tribulações adversas, não necessariamente perseguição, mas colocando a perseguição no patamar de tribulação, de provação, encaixando ela dentro desse universo. Quando você e eu, nós passamos por tribulações, dificuldades, nós também temos pensamentos análogos aos pensamentos dos cristãos na época de Paulo, na época da igreja de Tessalônica. Pensamentos como: Deus, será que não vai chegar o meu momento? Será que eu vou viver uma vida de eterna provação, privação, tentação, perseguição, injustiças? Deus, do que são feitas as suas promessas, ou as promessas lançadas sobre minha vida, não diz respeito ao Senhor. Eram coisas de homem, e por isso não se cumpriram até hoje em minha vida, ou o Senhor desistiu das tuas promessas. Do que elas são feitas? De palha, de feno. Do que elas são feitas? Quando Deus, eu verei a justiça sobre a minha vida, pois o Senhor sabe que eu fui alvo de injustiças, alvo de calamidades, alvo de calúnias. Quando então sobre minha vida eu verei a justiça do Senhor?
E quando falamos do tempo cronológico, ano, porque isso é um tempo cronológico nosso, criado por nós, seres humanos, para nós nos administrarmos e organizarmos melhor na nossa vida, e algumas provações não são novas. Elas migraram de 2024 para 2025. É mais ou menos como se você estivesse se arrumando, passando o melhor perfume, a melhor roupa que tu comprou, o melhor tênis, o melhor calçado, para ir para a casa daquele parente X, Y ou Z. E aí, de repente, quando você abre a porta da tua casa, que tu está saindo, a provação, a tribulação e a perseguição, ou qualquer tipo de provação, ela diz para você: ei, onde você está indo? Oh, eu estou passando, estou fazendo a passagem do ano na casa de fulano. Pera aí, nós somos unha em carne, eu vou com você. Hashtag estamos juntos e misturados, nós não nos separamos. Existem provações que não são novas. Elas migram de ano após ano. O ano muda, o mês muda, a semana muda, o dia muda, a hora muda, o tempo, o clima muda. Mas a provação, ela é a mesma. Ela é a mesma. Por isso que do mesmo jeito que você e eu nos desanimamos quando nós padecemos provações, desfalecemos diante das provações, tribulações, a igreja em Tessalônica também estava assim. E quando Paulo se depara e escreve a segunda carta, ele escreve porque os cristãos em Tessalônica queriam abandonar a vida, queriam deixar de viver, queriam largar a vida. E isso era tão forte na igreja em Tessalônica que alguns, inclusive, deixaram até de trabalhar. O pensamento que Paulo ouviu de alguns cristãos que chegou, porque tu acha que não chega na cabeça do pastor, no ouvido do pastor, chega. O que tu pensa, o que tu fala, de alguma maneira chega lá, no líder, no pastor. E com Paulo, mesmo não tendo WhatsApp, mesmo não tendo e-mail, chegava. E o pensamento dos cristãos em Tessalônica chegou até Paulo, e o pensamento era assim: ó, se Jesus vai voltar, conforme Paulo escreveu na primeira carta, para que trabalhar? A gente já está atribulado, perseguido, é uma perseguição atrás da outra. Quando não é pelos romanos, é pelos próprios tessalonicenses, que não são cristãos, tirando de nós o que é nosso, usurpando de nós o que é nosso, do nosso trabalho, fruto do nosso trabalho. Então, se Jesus vai voltar, para que trabalhar? Vamos largar a rotina, vamos largar a vida, vamos acordar a hora que quisermos acordar, dormir a hora que quisermos dormir e viver bem, viver de boa. E quando Paulo se depara com isso, Paulo precisa então corrigir os cristãos. E ele escreve no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, no verso de número 6, Paulo repreende e escreve: nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. E no verso 11 ao 13 do mesmo capítulo, Paulo termina: porquanto ouvimos, chega no ouvido do pastor, que alguns entre vós andam desordenadamente. Sabe fazendo o quê? Não trabalhando, e às vezes pegando a cesta básica na igreja lá, porque decidiu não trabalhar. Antes, fazendo coisas vãs, ficando numa esquina e outra, e não falta assunto para ficar na esquina, parece que nunca termina o assunto, sempre tem assunto e fica aí andando para lá e para cá, sem ter o que fazer, sem responsabilidades. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, coma. Trabalhando, coma do seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Aqui, então, irmãos, eu faço um parênteses nas palavras de Paulo, e eu, então, aprendo um princípio.
qual é a maior maldade de um maldoso? Se isso aqui fosse uma escola e eu direcionasse essa pergunta para você, e não é uma pergunta retórica, você teria que responder, e eu fosse o teu professor, valendo 10 pontos, qual é a maior maldade de um maldoso? A resposta que eu te daria seria: a maior maldade de um maldoso é me tornar tão mal quanto ele. Quando é que o mal vence? Quando eu me torno mal em essência. Aí o mal vence. Por isso que quando Paulo escreve, o que ele escreve, que nós acabamos de ler, eu percebo que, em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: irmãos, não desistam da vida, Deus deu a vida para se viver. Não é para negligenciar, não é para abandonar, não é para enrolar como um papel velho, como se a vida fosse um rascunho e jogasse ela fora. Não é para você deixar a vida de lado, é para você viver. Entenda, irmãos, isso é Paulo que está falando, eu estou tentando contextualizar. Entenda, irmãos, a irmã Helena já falou aqui, nem sempre as coisas serão como nós queremos. O esposo não será um personagem de dorama. Não será. Não se iluda. O contrário também é verdadeiro. Você também, mulher, talvez não esteja abafando do jeito que está achando que está abafando. Nem sempre os filhos andarão segundo aquilo que você planejou, arquitetou. O meu filho, quando crescer, ele vai namorar uma pessoa assim, X, Y e Z, e de repente chega tudo o contrário. Não tem nada a ver com as tuas expectativas. Existem algumas provações, ainda Paulo dizendo com outras palavras, que migrarão, que continuarão, que perpetuarão. E por que algumas provações Deus não vai tirar? Porque se Deus tirar essas provações, tu deixa de orar. Nós deixamos as nossas práticas tradicionais, conforme eu falei. Então, se algumas saírem, possa ser que você e eu não saibamos cultuar pela liberdade. E se você me perguntasse hoje, abrindo um parênteses aqui, qual é a maior dificuldade de um cristão, eu te diria: cultuar a Deus pela liberdade. Parece que crente tem que andar no cabresto. Eu tenho que falar aqui que o gafanhoto vai chegar na tua casa para tu dar oferta. Eu tenho que te ameaçar religiosamente para que você oferte. Tem que andar no cabresto. Para onde você foi para a praia? Pediu para mim? Não pediu para mim, então não vai. Parece que crente tem que andar no cabresto, porque senão não sabe cultuar a Deus pela liberdade. Só por regras, dogmas, obrigações. Entretanto, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e conhecereis a verdade vos libertará. Então aprenda a cultuar a Deus pela liberdade. Não abuse da liberdade. Gosto da frase do meu professor que dizia: o fanático recusa tudo, isso é crente. Tudo é do diabo, tudo não pode. Inclusive tem crente que atrela até o sexo à questão de pecado. Não pode, atrela. Ele entrega o que Deus criou para o diabo. Dentro dos padrões que Deus estabeleceu, é santo. Deus criou. Deus trouxe. Só que o fanático é o que recusa tudo, porque tudo é do diabo. O profano é o que abusa de tudo, não se controla. Mas o sábio é o que usa. Cristão tem que ser sábio. Nada me domina. Nada me separa do amor de Cristo. Nada. Porque aquilo pode até ser permissivo, mas se não tem cheiro de Deus, não parece com o meu Deus, não vou fazer. Liberdade, eu optei. Não é que não pode, eu não vou. Não tem cheiro de Deus, acabou.
Isso é liberdade. Se você não for livre pelo Evangelho, você vai ser escravo de si, do seu ego, das suas emoções, das suas paixões, do próprio pecado, do vício, ou escravo de um pastor que fica aí te manipulando. Você vai ser. Então seja livre no nome de Jesus. Livre no nome de Jesus. E Paulo continua: não abandone a vida, guarde o bom depósito, guarde a salvação por meio de Jesus, a regeneração e o discernimento do Espírito, guarde a palavra, segure-se na fé, levante a tua cabeça, não desista da vida, se apegue à fé e continue a tua caminhada. Cristão não é para abandonar a vida diante de provação. Então a minha pergunta é: haverá futuro para um cristão que abandona a vida por causa de tribulação e provação? Como se Deus tivesse obrigação de nos livrar das provações. Ele demonstra que Ele está conosco todos os dias, com ou sem provação. Ele está conosco, isto é imutável. Você tem que acreditar nisto. Por isso que Paulo, depois que escreve o que escreve, ele então começa a fortalecer os cristãos de Tessalônica, apresentando 3 certezas. A primeira certeza que Paulo apresenta é que os cristãos serão recompensados. Pelo que os cristãos serão recompensados? Serão recompensados pelo seu sofrimento. Entenda uma coisa, irmãos: o sofrimento, o problema, a provação, a perseguição e tudo que é de dificultoso em nossa vida é um fato comprobatório de que somos filhos de Deus, de firmeza de fé. Essas provações corroboram para que você e eu continuemos caminhando em fé, de joelhos, pois é assim que o cristão caminha. Com o ano velho, o ano novo, dia velho, dia novo, semana nova, não importa, o cristão caminha de joelhos no chão, em oração. Logo, todas as provações, elas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor. A segunda certeza é que os maldosos serão recompensados. Então, a primeira certeza: os cristãos serão recompensados no seu sofrimento. A segunda: os maldosos serão recompensados no seu sofrimento. E pelo que os maldosos serão recompensados? Só pela maldade? Não, mas também pela incredulidade. Além da maldade, os maldosos serão recompensados pela incredulidade, por cuspir na cruz, por abandonar a Deus, por viver uma vida sem Deus, ou por negligenciar Deus, ou por fingir que Deus morreu, que Deus não existe. Esses serão recompensados pela sua incredulidade. Terceira certeza: o próprio Deus será recompensado. E onde Deus é recompensado? Na perseverança dos seus filhos, não no abandono dos filhos. Na persistência dos filhos. E onde Paulo escreve isso? Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso de número 4. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, diz assim: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós. Quem está falando? Paulo. E ele incluiu aí alguns discípulos, alguns apóstolos. Nós temos prazer em vocês, ou seja, na igreja de Tessalônica. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, ou seja, por onde passamos, nós testemunhamos de vocês, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Agora preste atenção. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, os maldosos serão recompensados. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, os cristãos serão recompensados, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder,
com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, maldosos sendo recompensados. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, quem? Deus. E para se fazer admirável, quem? Deus. Naquele dia em que todos que creem, quem? Deus. Porquanto nosso testemunho foi crido entre vós, ou seja, Deus será recompensados. Cristãos recompensados, os maldosos recompensados, Deus recompensados. O cristão, quando entra em uma nova etapa da vida, ele precisa entrar com essa certeza. Que certeza? Resumindo isso, Deus está no controle, vendo tudo. Deus está te vendo. Choro e alegria, pesar e dúvidas. Deus está vendo o que acontece no mundo. Ele ainda está no controle, Ele sempre esteve no controle. Deus não deixou o controle do mundo. E por que é que você e eu devemos persistir em fé? Continuar, não abandonar. Paulo, então, ele dá a resposta em 2 Tessalonicenses, verso de número 5. 2 Tessalonicenses 2, verso 5. Paulo diz: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então vamos lá. Por que é que você e eu devemos persistir? Porque o mal, ele não dominou o mundo. Quem é que impede o mal de dominar o mundo? O Espírito Santo, que age pela igreja. E isso me faz lembrar de uma história de um pastor, um testemunho de um pastor que ele contou. Ele disse que estava pregando numa praça ao ar livre, num culto de evangelismo. E no decorrer da sua mensagem, enquanto falava sobre Deus, sobre o plano da salvação e sobre o amor, um jovem naquela plateia, que não era cristão, levantou a mão, interrompeu a pregação e disse: eu não acredito em Deus por causa da existência do mal. Aquele pastor então virou para aquele jovem, depois de uma breve pausa, e disse assim: que engraçado, que interessante. Eu acredito em Deus pelo mesmo motivo. Porque o mal existe, é que eu acredito em Deus. E depois de uma outra leve pausa, esse pastor vira para esse jovem e diz: meu jovem, me responda por favor. Existem coisas boas no mundo? Sim. Você poderia enumerar algumas? E esse jovem então falou algumas coisas boas do mundo. Depois ele pergunta: meu jovem, existem pessoas boas no mundo? Sim. Você poderia enumerar algumas pessoas boas no mundo? Sim. Então, meu jovem, eu te pergunto, por que é que o mal não dominou completamente este mundo? O jovem não tinha mais resposta ou não queria, então, aceitar a prerrogativa de que o mal só não governa plenamente, porque Deus ainda está no controle, operando por meio da sua igreja. Então por que você não deve desistir, irmãos? Eu vou te dizer, você não deve desistir, porque a igreja é conclamada a inibir o avanço do mal. É por isso que você não pode parar. Porque quando nós falamos de inibir o avanço do mal, possa ser que Deus te use no Palácio do Planalto, na Câmara dos Vereadores e Deputados, mas no teu universo de vida, tu é reino de Deus. Então lá na escola, tu é reino de Deus, o mal será inibido. Na tua família, o mal será inibido. Você é o pacificador na tua família, porque quando encontra-se parentes, há confusão.
sabemos disso. Discórdia de ideias dentro do próprio lar entre irmãos, marido e mulher. Mas você é o pacificador, é você. O mal chega em você e para. É por isso que você não pode desistir. Persista, continue. A igreja, ela não nasceu para fazer encontros dominicais. Permita-me abrir o teu olho. Isso aqui é uma consequência da salvação. Comungar com irmãos que professam a mesma fé, mas não é o objetivo primário. Não é o objetivo primordial. Encontros dominicais, tem gente que acha que é crente só porque vem no domingo na igreja. Nós não somos feitos para encontros dominicais, nós não somos feitos para encontros de quarta ou de qualquer outro dia, para separar as faixas etárias e criar shine, e criar hero. Nós não somos feitos para nada disso, mas através disso que nós criamos para uma melhor organização, somos feitos para inibir o mal, para que o homem se torne como Cristo, para que a mulher se torne como Cristo, para que a criança ame o Cristo, para que o adolescente ame o Cristo, para que nós sejamos novas criaturas. É para isso que a igreja existe, para inibir o mal. Bem, entramos em mais uma etapa cronológica da nossa vida. Entramos no ano de 2025. E se é um novo ano, irmãos, não se iluda, novos desafios virão. E outros, como eu já disse, perpetuarão. Migraram de 2024 e estão caminhando ao teu lado. Mas a questão não é se passaremos por tribulação, provação, porque isso, irmão, eu não preciso dizer, é de praxe, a gente está nesse mundo, e nesse mundo tereis aflições. Não é essa a questão é, qual é o meu posicionamento em 2025? Será o mesmo de 2024? Como eu vou me posicionar diante das dificuldades deste ano? Eu vou me render? Eu vou abandonar? Eu vou me prostrar? Eu vou sair? Eu vou fugir? Eu vou me auto-excluir do grupo, da igreja, do departamento ou da família? Ou como um cristão corajoso, valoroso, eu vou erguer a cabeça? Mesmo cambaleando, eu vou me levantar. Eu vou andar com o peito estufado, cabeça erguida, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor em todas essas coisas. Então não cometamos os erros que a igreja em Tessalônica cometeu. Persistamos. Mudança de mente, metanoia, conversão, mudança de conduta, mudança de olhar. Troque a lente dos teus olhos e enxergue as coisas pela ótica do reino. Se você tiver que optar em se vingar e perdoar, não faça como em 2024, perdoe. Se você tiver que optar em abandonar ou continuar, não faça como em 2024, continue. Não se afaste. Caminhe, peregrine, Deus está contigo. Essa é a minha oração. Que Deus os abençoe.